Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno aqui da T4 Design. A gente está de novo aqui fazendo um videozinho, tirar algumas dúvidas de clientes a respeito de iluminação. A gente aproveitou que tinha uma loja aqui, Nossa Luz, aqui na Ponte de Bonfim, perto do escritório. A gente veio tirar algumas dúvidas aqui para vocês, tá? A primeira dúvida que a gente vai falar um pouquinho é sobre luminária de sobrepor, que são essas opções, e luminária de embutir, né? Que é essa aqui. A principal diferença, as luminárias são muito parecidas, tá? Elas têm, esteticamente são bem parecidas. A principal diferença delas é que uma a gente pode botar direto na laje, não precisa estar embutida no forro, e a outra não. A outra a gente tem que fazer o corte no forro, seja forro de gesso, seja forro de madeira, qualquer tipo de forro que você tenha na sua casa, e ela entra com uma presilha e ela fica muito mais fina. Você só vai ver realmente a espessura da chapa de fora, né? Você não vê essa espessura um pouco maior. Embora o LED hoje já diminua muito, né? Antigamente a gente tinha espessuras muito maiores, quando usava lâmpada incandescente e tudo mais. Hoje em dia, com a placa de LED, ela já diminuiu bastante de sobrepor. Já fica muito similar até as antigas de embutir. A dica que a gente vai dar para vocês é em relação à temperatura dela, o que deixa ela mais amarelada ou mais esbranquiçada, né? Que a gente chama de quente e fria. Isso está relacionado à quantidade de kelvins dela. Então, abaixo de 3.500 kelvins, ela fica nessa tonalidade mais amarelada, tá? É uma tonalidade muito recomendada para quarto, sala, ela enfatiza as cores, é muito interessante nos ambientes mais sociais da casa e tudo mais. A branca, né, que é acima de 4.500, 5.000 kelvins, ela é muito usada em áreas de trabalho, ela ajuda muito no foco. Tem muita gente que gosta de usar em cozinha, banheiro. Eu esteticamente já prefiro até a mais amarelada em cozinha e banheiro, mas tem muita gente que prefere usar a branca. E tem a neutra, né? Que a neutra é ali em torno de 4.000, 4.500 kelvins, é muito similar à temperatura, à luminosidade externa, tá? Olha que bacana que a gente achou aqui na loja, ó. A gente tinha sempre essas lâmpadas incandescentes, né? Acho que todo mundo sempre usou elas como incandescentes ou conhecia elas como incandescentes, mas elas agora são fabricadas em LED, ó. Ela é fria, ela não esquenta mais, então a gente pode ter aquele efeito de luminária incandescente, mas luminárias bem bacanas, sem ter a perda de temperatura, a perda por temperatura, né? Sem ficar muito quente, sem ter alto consumo, então já consegue ter o efeito super bacana de uma luminária tipicamente incandescente, né? E está se usando muito esse estilo, tem muita gente que gosta de botar em projetos, acho que fica muito bacana, só que agora com lâmpadas LED. A gente consegue toda a qualidade do LED e o efeito da lâmpada mais incandescente. Bem legal isso aqui. Agora a gente vai falar de fita LED. Então, fita LED tem muitos fabricantes, tem muitas diferenças, tem muitas coisas que a gente vai descobrindo aí. Mas a gente vai dar um overview do que você tem que olhar quando for comprar uma fita LED. Então, basicamente você tem que definir se você quer ela na tonalidade branca, né, como a gente já falou ali, ou na tonalidade mais quente. E aí você tem que ver quantos kelvins vai ter, em torno de 3.000 kelvins ou 6.000 kelvins, né? Dependendo do que você quiser. 3.000 mais amarelada, 6.000 a esbranquiçada. Você está dando uma dica, você ainda consegue ver pela própria fita a diferença. Essa mais alaranjada é de 3.000 kelvins, essa um pouco mais esverdeada puxa para o 6.000 kelvins. Então, se você tiver dúvida, na fita você consegue descobrir qual é a quantidade de kelvins que ela tem. Outra coisa que você vai ter que olhar, a quantidade de lumens. A gente vai montar uma tabelinha aqui no final do vídeo para você entender a quantidade de lúmenes por ambiente que a gente precisa ter. Isso vai te dar uma referência quando você for comprar, para ver o quanto você precisa ter de lúmenes. Você tem que somar as luminárias que tem lá para ver se atende a quantidade de lúmenes naquele ambiente, para aquele uso, tá? Além disso também, você tem que sempre olhar a posição de corte. Cada fita, cada fabricante tem uma posição de corte. Então algumas são de metro em metro, algumas de meio metro, algumas de centímetro em centímetro. Essa aqui é de aproximadamente 5 centímetros, 5 centímetros, tá vendo? As duas bolinhas, essa linha é onde a gente pode cortar, só pode cortar ela aqui, qualquer outro ponto de corte você vai estragar a fita. Nesse caso, ela tem até uma tesourinha aqui que mostra, aqui é de meio metro, tá vendo?
tem uma tesourinha que mostra aonde você pode cortar ela, tá? A quantidade de watts também é importante para você saber o consumo. Então, se ela é de 5, de 7, de 10 watts, isso vai variar o seu consumo, para tentar buscar sempre mais eficiente, para ter uma economia em consumo. E aqui tem uma outra que é bem bacana também, um pouco diferente, que a gente chama de RGB. E ela tem algumas tonalidades de cor. Ela tem um controle que você controla essas tonalidades, tá? Ela é ligada nessa fontezinha e você comanda toda a fita por aqui, então você pode escolher a tonalidade que você quer e ela fica mudando de cor. Essa aqui também tem uns cortezinhos de 5 centímetros. Você pode botar em santa, você pode botar atrás de espelho, você pode dar o efeito que você quiser em móvel. Em vários lugares você pode usar essa aqui e ter esse efeito bem bacana de cor. Dependendo da sua decoração, pode fazer muito sentido. Falando ainda de fita LED, tem se usado muito ela com esse perfil de alumínio, que já vem com acabamento de acrílico. A gente tem usado muito em forro, para dar uns efeitos de iluminação. Ele pode descer na parede, ele pode ser em móvel, ele ainda pode ser usado de sobrepor, se você quiser fazer uns furos atrás, mas ele é próprio para embutir. Ele fica muito bem acabadinho no forro de gesso, a gente vai mostrar algumas imagens aí. Então, basicamente, você compra esse perfil, tá? Não sei o tamanho aqui, depois a gente bota para ver o tamanho que ele vende. E você vai ter que fazer os cortes, né? Então, se você quiser fazer alguma coisa com 45 graus, você vai ter que cortar o ângulo e colocar. Então, se você quiser botar na parede, no teto, você vai ter que fazer os cortes para poder acertar. A fita vai entrar aqui no meio. Tomar muito cuidado com a emenda de fita. Se for um perfil muito comprido, para emendar a fita tem que seguir a mesma distância entre os LEDs, senão vai dar área de sombra. Nos cantos também, ter essa atenção para não dar área de sombra, tentar ter uma iluminação toda uniforme. Ela é colada aqui no fundo, e aí no final dela tem a fonte e a ligação na energia, tá? Você pode usar tanto ela quente como fria, vão ter vários efeitos. A gente vai mostrar algumas imagens aí para vocês entenderem o que a gente está falando. Tem ela no tom alumínio, tem ela em pintura eletrostática branca também. Tem algumas opções que você consegue fazer umas coisas bem bacanas com esse perfil e com muita criatividade. Aí a fita LED vai te ajudar muito a ter uns projetos muito interessantes. Falando de spot também, a gente ainda tem essa opção redonda, né, que já vem toda prontinha. Aí vocês têm que olhar a mesma coisa, né? A quantidade de watts, a quantidade de lumens. Aqui você pode olhar até o ângulo que ela tem de abertura, também é bem bacana, para ver se no projeto faz sentido, um ângulo maior, um ângulo menor, né? Tem várias opções aqui na loja, né? Você tem que escolher. É importante ter um arquiteto, um luminotécnico, uma quantidade de kelvins para te ajudar a escolher. Mas também são opções bem legais, né? Opções de curtir, tem quadrada, tem redonda, tem muita coisa bacana aqui para você escolher. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Esqueci de falar para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar comentário. Se vocês tiverem de dúvida aí do que a gente falou a respeito de iluminação, compartilha aqui com a gente tira as dúvidas, conversa, troca ideia, tá bom? Obrigado aí.